Saudações, pessoal, tudo bem? Essas últimas 2 semanas eu estive no Rio de Janeiro, mais precisamente numa cidadezinha chamada Bom Jesus do Itabapoana, que conta com uma população de um pouco mais de 50 mil pessoas. É uma cidade muito agradável, que ela fica a cerca de 37, 38 quilômetros de Itaperuna, que por sua vez está a 35 minutos da fronteira de Minas Gerais. Então, eu pensei em coletar alguns casos daquela região, que não são poucos, principalmente teve uma onda de acontecimentos nos anos 70 que eu trouxe para vocês hoje, que são muito interessantes, porque inclusive alguns casos eles atravessam a fronteira, eles começam em Minas e terminam na região de Itaperuna, ou o contrário, então achei legal trazer. Nessa coletânea de casos, nós temos a onda iniciada a partir do mês de setembro de 1971, e essa onda ela inclui abduções, tá? E pousos de nave também, tá? Então eu organizei de forma cronológica para ficar mais fácil. O primeiro caso ele acontece no dia 23 de setembro de 71, que ele é chamado de caso Paulo Caetano. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Esse Paulo Caetano, esse senhor, ele era um técnico de máquina de escritório, máquina de datilografia, né? Então ele dava manutenção nessas máquinas. Ele era morador da cidade de Itaperuna, ele era casado, e ele passou por diversas experiências de contato com o disco voador em períodos relativamente curtos. Só entre setembro de 73 e abril de 74, ele teve 9 experiências ufológicas. Então ele era um contatado muito ativo. Esse caso especificamente que a gente vai contar foi quando tudo começou em 1971. Então a primeira experiência do seu Paulo Caetano foi no dia 23 de setembro de 71, quando o Paulo regressava de Carangola, que, como eu disse, é uma cidade mineira, muito linda inclusive, eu adoro essa cidade, onde ele tinha ido trabalhar dando essas manutenções. Por volta das 7h45 da noite, a cerca de 3 quilômetros da cidade de Tombos, que é uma cidade vizinha de Carangola, uma cidade bem legal também, ele notou pelo retrovisor que era seguido por uma luz. Com o passar conforme ele ia dirigindo, a distância foi encurtando até essa luz chegar a 3 metros do carro dele. Então o objeto ficou dando voltas ao redor do veículo dele, que era uma Vermaguete, a cerca de meio metro do chão. Então ficou ao redor do carro, flutuando a cerca de meio metro do chão, fazendo várias manobras no entorno do veículo dele. E segundo o Paulo Caetano, segundo as palavras dele, era um aparelho vermelho de forma elíptica, não era arredondada, tinha 3 metros de altura por 2,50 metros de largura, ou seja, era maior que o veículo dele, né? E depois tomou uma coloração branca com um brilho azulado ao redor. Nesse momento, o carro começou a perder velocidade até parar. O estranho objeto continuou girando em torno do veículo por uns 3 ou 4 minutos, sem nenhum ruído, e depois subiu. Paulo notou que o automóvel devia estar engrenado com o motor funcionando, pois repentinamente ele deu um avanço para frente e o motor morreu, né? Deu aquele famoso tranco. Então, naturalmente apavorado, né? Suando bastante, ele ligou novamente o motor, que pegou tranquilamente, né? Pegou normalmente e dirigiu diretamente para essa cidade de Tombos, chegando lá poucos minutos depois. Chegando lá, ele estacionou e procurou o delegado da região, o delegado da delegacia de polícia mesmo, de Tombos, e ele relatou o que aconteceu e esse policial levou para casa.
e ele deu um copo de água com açúcar para ele se acalmar. Ele dormiu nessa cidade de Tombos. A orientação do delegado foi que ele dormisse em Tombos e continuasse a viagem no outro dia, porém ele afirmou que estava tudo bem e ele ia continuar a viagem por conta própria ainda à noite. Mal sabe ele que ainda teria mais novidades nessa noite, né, que o contato não tinha acabado. Então, um pouco depois da cidade de Tombos, tem uma cidade que se chama Porciúncula. Essa cidade já é carioca, já é no Rio de Janeiro, fica próximo da divisa, como eu disse. Ele olhou novamente pelo espelho e viu que o aparelho, né, essa nave, estava seguindo ele novamente. E dessa vez estava a uma distância de cerca de 10 metros do carro dele. E ele continuou na estrada, continuou dirigindo até chegar na próxima cidade, que era Natividade, onde ele volta a ver o aparelho. Ele parou no posto de gasolina de um senhor que se chamava Celcinho, a que ele contou o ocorrido, né? E abre aspas para a fala do Celcinho, dono do posto. O Celcinho diz para ele: isso não é nada, reza um Pai Nosso e continua sua vida, isso aí é coisa de gente de Marte. Fecha aspas. Ou seja, esse Celcinho já tinha algum conhecimento desses fatos ou de situações ufológicas, né, na região ali. Faltando 13 quilômetros para chegar em Itaperuna, num povoado, uma localidade com o nome de Bananeiras, que ela existe até hoje, inclusive, eu passei por próximo a ela, ele notou um corpo luminoso, mais uma vez, a uns 500 metros de altura. Continuando a estrada, cerca de 3 quilômetros, um outro povoado com o nome de Serraria, que fica no quilômetro 4 da rodovia RJ-100, que ela não existe mais, agora, se não me engano, é RJ-200. Ele viu um vulto escuro na estrada que ele achou que fosse um animal. Ele veio reduzindo a velocidade e quando ele chegou próximo uns 10 metros, o que seria esse vulto se iluminou com uma luz vermelha e nesse momento o carro dele desligou, né? E foi pro acostamento da via como se tivesse alguém conduzindo ele, sabe? Ele foi para a lateral da via até parar. Então a cor do aparelho mudou de vermelho para branco. O Paulo então tentou desesperadamente sair do carro, mas o carro não se movia, né? Tentou ligar, tentou funcionar o carro, não se movia. Ele então ouviu um assovio muito agudo, né? Um silvo, que eles dizem, muito agudo. Vindo desse objeto, uma porta se abriu e de dentro foi projetado um facho de luz que o atingiu. Então, após esse facho de luz, desceram 3 criaturas pequenas que pareciam garotos de 5, 6 anos, teriam aproximadamente 1 metro de altura e eram iluminados pela claridade irradiada pela porta, né? Então eles estavam sem luz própria, estavam sendo iluminados pela luz que saía da porta da nave atrás deles. Eles se aproximaram vagarosamente e tinham movimentos lentos, né? E as pernas, elas não dobravam, né? Igual a gente tem essa dobra do joelho, né? Então, segundo ele, a perna não dobrava o suficiente. Então, dava a impressão que eles estavam meio como se fossem deslizando ou flutuando no ar. Quando chegaram bem perto do carro, a porta do carro se abriu, como se fosse uma telepatia, alguma coisa mágica tivesse acontecido, né? Porque eles não encostaram na porta. A porta se abriu. E mesmo contra sua vontade, ele saiu caminhando em direção à entrada da nave, né? Sendo acompanhado por um desses homenzinhos de cada lado, como se tivesse sido literalmente conduzido a entrar na nave. Segundo ele, chegando em frente à porta, os 3 homens foram levados, né? Ele e mais os 2 que estavam o escoltando entraram na nave por uma espécie de rampa, né? Uma espécie de pau. Ele falou que não viu se os seres entraram, mas lá dentro ele se recorda que tinha uma sala profundamente iluminada. Ele ouviu novamente aquele barulho, aquele assovio, e a porta fechou. Por alguns momentos ele teve a impressão que estava subindo, ele tinha aquela sensação de mudança de gravidade, como se a gente estivesse num elevador muito rápido. E ele reparou que estava envolto por uma luz amarela oscilante que vinha do teto
que era plano e hexagonal, a uns 2,50 metros da sua cabeça, que seria o teto da nave. Percebeu que estava sem forças para falar e reagir, mas se sentia perfeitamente consciente, ou seja, ele estava paralisado, mas estava ok, estava consciente, né? Achou que estava sendo examinado sem que alguma coisa o tocasse. No entanto, ele imaginou, ele sentiu que estava sendo feito algum exame com ele, mas eles não estavam tocando no corpo dele. Ele tinha essa sensação de que estava acontecendo isso com ele. Segundo ele não viu algumas informações importantes, como os olhos, o nariz, porque o rosto estava coberto com um material cinzento que era da cor do capacete que eles usavam. Segundo eles, o queixo era fino e eles mexiam a boca, né? Movimentavam a boca, emitindo sons que não eram reconhecidos por ele. E eles tinham os ombros largos, né? Altos, praticamente não tinham pescoço, usavam uma roupa azul clara, sapatos humanos, sapatos simples, e eram retangulares, né? Que tinham como se fosse o bico, né? A frente retangular. Então, esse foi o que ele conseguiu mapear pra gente, digamos assim, né? Listar em relação ao que ele tinha passado. E de repente ele teve a sensação de que o elevador estivesse descendo muito rápido novamente. E novamente ele escutou aquele barulho, aquele assovio, e a porta se abriu. E ele foi conduzido para fora da nave, né? Eles foram acompanhando ele, um de cada lado novamente. Enquanto essa rampa, né, da nave abria até no chão. Ele então foi colocado no asfalto, ele caiu no chão, né, ele estava muito fraco, e ele sentiu que ele foi arrastado por alguns metros, como se fosse colocado na lateral da estrada, no acostamento, sabe? A nave descendo no asfalto, ele foi arrastado para a lateral da via, como se fosse o acostamento, então ele desmaia. Segundo ele ainda recuperou os sentidos, ainda há tempo de ver o objeto subindo de forma oblíqua e lenta, né, fazendo uma curva lenta até uns 100 metros e depois acelerou numa velocidade absurda, desaparecendo no céu. Segundo ele, ficou deitado no chão pelo menos uns 10 minutos, então até que ouviu um barulho de um carro se aproximando. Então ele conseguiu levantar e pedir para o carro parar. E esse motorista desse veículo era um médico da região, nome de Dr. Crespo, e pediu que ele o levasse na polícia, né? E rapidamente apareceu um segundo veículo na estrada. Então esse outro carro aconselhou, né, que fossem todos andando como se fossem em escolta, né, mais lento, para poder chegar até na delegacia ou até no médico. Chegando na cidade, Paulo foi direto para a delegacia relatando o fato. Então ele saiu de uma delegacia numa cidade, foi abduzido. Na cidade que ele chegou, ele foi numa segunda delegacia. Então ele conversou com 2 delegados numa noite, né? Então basta saber se existem ainda esses 2 boletins ou registros desses fatos, né? Depois que ele conversa com o segundo delegado, ele foi encaminhado para o atendimento médico, né? E um médico particular dele, que era um senhor com o nome de Dr. Bussati, teria feito o atendimento dele nessa noite. Então, após essa noite, né, terrível, o Paulo Caetano, ele se tornou uma pessoa mais nervosa, segundo ele, mais irritada, sentia por diversas vezes o escurecimento da vista. Ele sentia essa diferença na visão com frequência, sentia muito calor e ardência nos olhos. Segundo ele nem estava totalmente recuperado quando uma segunda situação ocorreu com ele, né? No dia 10 para o dia 11 de outubro de 71, 18 dias depois da primeira experiência, ele acordou às 3 horas da manhã, como se tivesse dado um solavanco, né, digamos assim. Segundo ele, como se tivesse ocorrido um choque mental, percebeu uma claridade que ele entrava através da janela da cozinha.
Ele levantou para conferir o que era e tinha um disco voador flutuando a meio metro do chão no quintal da sua casa. E ao lado, os homenzinhos apontavam uma caixinha na direção dele, como se estivessem direcionando um aparelho que estava emitindo essa luz, que estava entrando pela janela, para o Paulo Caetano, dentro da casa. Então eles estavam do lado de fora apontando essa caixinha e provavelmente foi o que o despertou, né? Através do choque que ele comenta. Ele tomou esse impacto e veio até a janela ver o que estava acontecendo. E eles estavam mirando esse aparelho, essa caixa, na sua direção. Segundo ele ficou paralisado ali, entreolhando ali os seres por cerca de 10 minutos, quando começou a sentir uma forte dor de cabeça, e só isso. Então, a nave, né, os tripulantes foram embora e ele voltou para a cama, porém não conseguiu dormir mais naquela noite. Né? E isso foi o que ele se recorda. Né? Se ele foi abduzido, se esse tempo que, segundo ele, foi realmente de 10 minutos ou foi mais do que isso, né, a gente não tem essa informação. Geralmente tem um missing time envolvido quando tem esse tipo de caso, né, que a pessoa acha que passou um tempo X, mas na verdade passou muito mais que isso. Talvez ele tenha sido abduzido e eles colocaram ele de volta na cozinha e ele nem percebeu. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. No dia 5 de novembro de 71, Paulo Caetano voltou a ver outro disco voador, ou o mesmo, né? Não se sabe, na estrada às 8h30 da noite, entre duas comunidades de Serraria e Bananeiras. Senhor Herbert Dias, que o acompanhava, né, nesse dia também, estavam trabalhando juntos, também viu a nave, né, testemunhou o ocorrido, mas os tripulantes até então não desceram da nave neste dia, provavelmente por conta do seu Paulo Caetano não estar sozinho, né? Novamente, em outra ocasião, um amigo do Paulo Caetano, o senhor Elvio, convidou para ir na cidade de Carangola, no dia 17 de novembro de 71, e quando voltavam, mais uma vez próximo à comunidade de Bananeiras, né, esse povoado de Bananeiras, sentiu que o carro não estava muito bem e chamou o amigo Elvio para a situação. Falou que o carro não estava respondendo bem. E o Elvio simplesmente respondeu que queria dormir. E ele apagou, ele dormiu de instantâneo, e logo depois que ele dormiu, uma nova abdução aconteceu. Exatamente como na primeira vez, né? Ele acorda, ele já tem... quando ele tem noção, tem sentido, ele já está dentro da nave, a bordo desse objeto, né? E um dos tripulantes, né, ele, através de gestos, pede que ele deita numa cama com um travesseiro. Parece que, segundo ele, nesse ambiente tinha uma mesa muito pequenininha e ele ficou com as pernas penduradas para fora. Então, como se a mesa fosse menor do que o tamanho de uma pessoa, de um ser humano normal, digamos assim. Então, ele deitou nessa mesa, mas ficou com as pernas caídas para fora, né? As pernas eram maiores do que a cama, nesse caso. E na sequência apareceu um aparelho que prendeu os dois braços. Então ele sentiu uma incisão no cotovelo, onde teve coleta de sangue, segundo ele, segundo a sensação dele, né? Teve uma coleta de sangue aí. E em seguida, o ferimento foi lavado e secado através de ar quente. Então, como se tivesse sido esterilizado, né? A incisão que foi feita nele. Em seguida mostraram para ele 2 painéis. Um deles tinha um traçado de uma cidade, como se fosse, segundo ele imagina que seja a cidade de Itaperuna que ele mora, como se fosse aquela imagem de um mapa, né, circulando dos limites da cidade, e o outro representava a explosão de uma bomba atômica. Então trouxeram ele de volta para a estrada, mas ele não se lembra como que ele chegou em Itaperuna. Só se lembra de estar com um corpo muito pesado e que esse amigo Elvio, né, precisou o amparar. Então, entra agora a versão do Elvio, esse amigo, né? Ele apresenta um depoimento diferente do Paulo, naturalmente, né? Ele diz que próximo a Bananeiras, Paulo Caetano começou a mostrar sinais de nervosismo
dizendo que estavam sendo acompanhados por um disco voador, quando na realidade só tinha um ônibus atrás deles na estrada a uma distância razoável. Pouco depois, Paulo começou a diminuir a marcha do automóvel até o carro parar. Ele não percebeu quando o amigo desceu do carro, nem sabe como que foi que a porta se abriu, mas viu o Paulo cair no chão do lado de fora do carro, nem atrás, do lado de fora, para a parte de trás do veículo. Parcialmente inconsciente, e teve muita dificuldade para colocar o Paulo de pé. Eles acabaram indo para Itaperuna de ônibus, onde ele foi atendido pelo Dr. Humberto Campos de Souza, que constatou ferimentos e as manchas hipercrômicas na região do cotovelo. Ô, gente, o link para esse caso, que eu peguei naturalmente, né, no Carro Fenômeno, eu vou deixar na descrição, porque tem as fotos do Paulo Caetano lá, tá? Que são bem legais, bem interessantes da gente ver. Segundo o enfermeiro, disse que essas manchas estavam cheirando a queimadura, estava com cheiro de queimado, de carne queimada, né, de pele queimada. O médico estranhou que durante o exame o Paulo Caetano perguntou o nome do médico. Ele achou estranho porque o Paulo Caetano já conhecia esse médico. Então o médico achou que tinha alguma situação estranha realmente acontecendo. E eles eram conhecidos há muito tempo. Então esse Dr. Humberto de Campos, ele notificou a polícia que o carro principalmente tinha ficado na estrada, né? E foi depois removido lá. Foi rebocado. O quarto contato que ocorreu com o senhor Paulo Caetano aconteceu em 5 de dezembro de 71. Ele estava próximo da ponte de Carangola, quando viu um disco voador que se aproximou até ficar a uma distância de 20 metros dele. Então ele parou o carro, saiu do carro e percebeu que a porta da nave abriu. Saíram mais uma vez 2 tripulantes, e ficando um na porta e outro na cabine, que faziam sinais para ele. Como aconteceu das outras vezes, ele subiu, foi levado pela rampa, né? No texto tem nome de pá, mas como se fosse uma rampa, né, de acesso. E mais uma vez foi convidado a sentar num banquinho. Os 2 pilotos que o convidaram, né, ficaram em pé quando ele sentou, segundo o Paulo, nessa vez eles falavam em espanhol. Porém, sem qualquer movimento dos lábios, né? Era uma comunicação telepática que estava acontecendo. Então, segundo ele, era como se ele estivesse escutando uma gravação. Então, provavelmente tinha alguma tecnologia envolvida aí, que eles tentaram identificar a linguagem do Paulo, mais próxima provavelmente foi o espanhol, e eles devem ter colocado alguma coisa para ele ouvir, mas é como se fosse um aparelho dando play, né? E não seres pulando. Ou telepatia, né? Das duas não aconteceu. Segundo o que ele conseguiu entender, eles disseram que eles estavam ali em missão de paz, preparando pessoas para entrar em contato com eles. Então eles estavam abduzindo pessoas, preparando essas pessoas para o contato futuro. No dia 19 de dezembro de 71, Paulo Caetano estava novamente com os discos voadores. Ele dirigiu seu carro de noite na estrada quando viu cerca de 2 quilômetros do sítio de um conhecido dele, senhor Herbert, um disco parado, pousado acima da serra, dos morros. Essa região, gente, ela é uma região que ela tem muitos morros, é uma região muito acidentada, só que os morros não são muito altos, são morros de 200 metros, 100 e poucos metros, no máximo uns 300 metros, mas são muitos ao longo da estrada, sabe? É um visual bem bonito que tem naquela região. Então, segundo ele, o veículo, ele saiu do carro, né, mais uma vez, a pé, e andou uns 100 metros, então o disco se moveu e foi em sua direção, e parou em cima de sua cabeça.
Então, segundo ele, ficou durante uns 2 minutos parado dentro dessa luz. E em dado momento, essa nave deu uma guinada e ele sentiu que estava flutuando. Então, ele olhou para baixo, ele estava a cerca de 20 centímetros do chão ali, né? E voltou para o chão logo em seguida. A nave, então, se afastou. Então, segundo ele, mais uma vez, ele ficou durante 2 minutos preso, né, dentro desse facho luminoso, mas provavelmente ele ficou muito mais tempo que isso, né? Então, ele volta para Itaperuna e soube de um alvoroço que estava tendo na cidade, porque objetos voadores estavam sobrevoando Itaperuna naquele momento. Então, ou essa nave que estava fazendo a abdução dele estava próxima, também voou pela cidade, ou tinha outras naves naquele momento. Então, nos dias seguintes, ali, nos dias 15 e 16 de novembro de 71, Paulo Caetano bateu 6 fotos de um disco voador, e dessas 6 fotos que ele bateu, ele conseguiu aproveitar 3. Apesar das fotos terem sido batidas à noite, ela tem aquela movimentação que a gente já viu em outros casos, né? De um objeto em alta velocidade que deixa aquele rastro luminoso bem intenso. E no dia 26 de fevereiro de 72, voltou a fotografar um objeto luminoso. Desta vez, bateu 12 fotos durante 10 minutos de observação, né? Então, antigamente tinha isso, né? As fotos, os filmes fotográficos tinham 12 poses, 24 poses. Então, você tinha que escolher as fotos que você batia. Você não tinha muita opção de bater foto infinita igual a gente tem hoje em dia com os celulares, né? Nem de filmar. Mais uma vez, o registro foi feito à noite, numa estrada de terra. Continuação da avenida, que nos anos 70 tinha o nome de Avenida Itaperuna. A 3 km de uma fábrica de leite, que é um Leite Glória, que é um leite que tinha na região também. E essas fotos ocorreram a entre 200 e 250 metros de distância. Então, galera, esse caso, né, desse tamanho cheio de informações, foi o primeiro caso, que é o caso do Paulo Caetano, que ele dá o start nesse período de intensidade ali na região dos avistamentos ocorridos em Itaperuna, tá? Então, esse foi o primeiro caso. Vou aguardar o feedback de vocês, que vocês já sabem, se vocês conhecem alguém que mora na região do Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro ali. Então, galera, esse foi o caso do Paulo Caetano. Vou aguardar depois o feedback de vocês, o que vocês acharam dessa história, tá? E vamos já para o próximo episódio, que também é ocorrido na região, logo em sequência ali, ainda nessa data próxima dos dias 20, 23, 25 de setembro, que é o caso do Benedito Miranda. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, o caso de Benedito Miranda, ele ocorre 2 dias depois do caso do Paulo Caetano, no dia 25 de setembro, e esse caso também teve abdução envolvida. E aconteceu pelo mesmo modo operandi ali nos entornos da cidade de Itaperuna. Dessa vez, Benedito Miranda ele viajava na rodovia 040, na altura da ponte de Carangola, onde é que a maioria dos fatos vão se desenrolar. É uma ponte que ela faz a ligação, né, a Carangola, e ele se depara com um objeto arredondado que estava posicionado no meio da estrada impedindo passagem. Benedito se aproximou do objeto, percebeu que 2 pequenos seres nas proximidades do objeto. Um deles apontou um objeto para ele, semelhante a uma lanterna, que a gente já conhece bem de outros casos aqui, né, do podcast. E dessa lanterna, né, desse aparelho, saiu um facho de luz que atingiu o Benedito, suspendendo ele no ar. Pouco depois, ele foi recolocado em seu carro. Então, ele ficou com o corpo ali super leve, né, e colocado novamente dentro do seu veículo. Sendo assim, depois Benedito pegou seu veículo, novamente ligou o carro e foi dirigindo até uma cidade próxima, onde é que ele fez um boletim de ocorrência relatando esse acontecido. No dia seguinte, ele não se lembrava de alguns fatos que tinham acontecido na noite anterior.
inclusive o momento em que registrou o boletim de ocorrência, relembrando somente de alguns detalhes depois sob hipnose regressiva. Seu Benedito Miranda, ele era motorista de caminhão na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro, e o seu caso, né, a sua abdução, ela ocorre no meio de uma onda que estava ocorrendo na região ali. E essa onda, inclusive, ela era compatível com os relatos, avistamentos e pousos de nave que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul no mesmo período. Então, são áreas totalmente com uma distância absurda entre elas, né, o Rio Grande do Sul e esse interior de Minas e do Rio de Janeiro, mas estavam acontecendo situações ufológicas semelhantes nesses dois locais. Então, voltando para o nosso caso, na delegacia de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, foi registrado um depoimento estranho e impressionante pelas características de que se reveste. Consta nesse documento, tomado a termo pelo investigador de polícia Nilson Almeida Mourim, que na noite de 25 de setembro de 1971, às 2 horas da manhã, compareceu até o local o senhor Benedito Miranda, vulgo Badita, que era o apelido dele, brasileiro casado, residente em Cataguás, a Rua Liberdade 248, comunicando que, ao regressar de Itaperuna para Cataguás, na altura da Ponte de Carangola, na BR-040, deparou-se com um objeto estranho, de forma redonda, no meio da estrada, impedindo de passar com seu veículo. Ao aproximar do referido objeto, viu saírem do seu interior 2 homens de estatura pequena, medindo aproximadamente uns 30 centímetros de altura, ou seja, eram literalmente muito pequenos. E, segundo ele, essas criaturas tiraram do cinto um instrumento comprido com a aparência de uma lanterna, o qual saiu um foco de luz de cor azul e ora avermelhado. Lançou esse foco em sua direção, que o atingiu imediatamente, e este ficou suspenso no ar como se fosse um passarinho, em palavras dele. Quanto mais aumentava o referido foco, mais ele subia no ar, chegou, segundo ele, a atingir 50 metros de altura. Sentindo-se totalmente paralisado e não podendo gritar, nem por socorro, nem gesticular. Ao se passarem uns 5 minutos, surgiu a claridade de faróis de um carro, de uma lombada próxima, na direção que estava para Retiro e Muriaé, que era o sentido contrário da estrada. Foi quando as criaturas baixaram o foco lentamente em direção ao carro do Benedito, né? Colocaram ele no interior do seu carro, sem mesmo encostar as mãos neles, né? Ele foi levitado, digamos assim, durante todo o processo. Em seguida, entraram nesse aparelho de forma arredondada, e então voou até uma velocidade incalculável em direção ao céu. Segundo ele, levou cerca de 30 minutos para que ele voltasse ao estado normal e pudesse se movimentar novamente. E em seguida, em relação, inclusive, ao susto que ele levou, né? Esse caso dele é bem curioso, porque tem essa questão dele não se recordar do boletim de ocorrência que ele tinha feito, apesar dele reconhecer a assinatura no documento. No dia 2 de outubro de 71, ele deu uma entrevista para a Sociedade Brasileira de Discos Voadores, né, a SBEDV, e ele se recordava que no dia 24 desse mês, né, às 23 horas e 40 minutos, às 11h40 da noite, parou seu carro na ponte sobre o Rio Carangola, a 4 km de Itaperuna, para verificar um defeito na direção que parecia balançar. Abriu a porta e logo saiu, e nesse momento perdeu a consciência, só voltando ao estado consciente às 6h30 da manhã do dia 25. Quando voltou assim, estava dentro do veículo com as roupas sujas de terra escura, os olhos congestionados, ardentes e o corpo todo dolorido, principalmente o braço esquerdo, cuja mão estava entorpecida e formigando. Chegando em casa, constatou que esse braço apresentava manchas de coloração roxa avermelhada no cotovelo. Não sabia o que aconteceu nesse missing time de mais de 6 horas. No dia 16 de outubro, um parênteses interessante aqui é que esse caso ele é idêntico ao caso do Paulo Caetano, na abordagem, o desaparecimento, o missing time e as roupas sujas.
né? Então, todos esses fatores, eles se cruzam com o caso que aconteceu 2 dias atrás. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Posteriormente, aí no dia 16 de outubro de 74, Benedito foi submetido a uma hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago, e durante a hipnose ele lembrou de detalhes da sua experiência. Ele lembrou que no momento que o aparelho apareceu, segundo de uma falha no motor do seu carro e a consequente aparição dos tripulantes, né, foi um evento, ele conseguiu relacionar esses eventos de forma cronológica, né? No dia 15 de outubro de 74, o Dr. Silvio Lago fez uma hipnose de 3 horas de duração e o paciente respondeu favoravelmente aos testes de viabilidade hipnótica, sugestibilidade, atingindo um grau de médio de profundidade. Então ele fez o Silvio Lago, né, que era o hipnólogo, o Dr. Silvio Lago, ele fez no dia 15 de outubro como se fosse um teste com o Benedito, até de suscetibilidade da hipnose, para ver se ia funcionar, se seria tal. Então ele fez esse teste no dia 15 de outubro e no dia 16 fez de fato a hipnose com ele. Então, na noite seguinte, que no dia 16 de outubro, né, ele entrou em hipnose sonambúlica, induzida pelo Dr. Romero, e levando aí até essa fase regressiva da hipnose. O objeto, né, que eles estavam tentando esclarecer é o que tinha acontecido nessa noite, né, de 24 para 25 de setembro de 1971, né, que estava com essa lacuna, que tinha essa amnésia tinha acometido ao seu Benedito. Então, entrando, né, nesse período de hipnose, foram registradas, 168 perguntas no Dr. Lago. Eu vou deixar o link dessas 168 perguntas que tem a hipnose completa, transcrita no site do Fenômeno. Eu vou pegar só os trechos mais interessantes e vou trazer para cá, porque senão a gente vai gastar muito tempo, tá? Mas quem tiver a curiosidade de pegar a hipnose inteira, o que eu recomendo é só seguir o link depois. Então, no momento da hipnose, tinham 2 médicos, que era o Dr. Silvio Lago, e tinha também o Dr. Walter Bühler, que era da Sociedade Brasileira, da SBEDV, né, Sociedade Brasileira de Estudos Voadores, que também em alguns momentos interveio e fez perguntas, mas muito pouco. O Dr. Walter Bühler fez muito pouco interação nesse momento, assim, e o Dr. Silvio foi praticamente que conduziu a hipnose. Então, vamos para a conversa, segundo o ocorrido, tá? O começo da gravação começa com o Dr. Silvio Lago fazendo as perguntas, perguntando para onde que ele ia a partir de agora, né? Então, a primeira pergunta é: para onde você vai agora? Cataguacés. Mas você passa por onde? Pela mesma linha. Que dia é hoje? Hoje é 23 de setembro. Que horas são? Devem ser mais ou menos 11 horas da manhã. Está com fome? Vou almoçar lá em Sapucaia. Bebedouro é perto, 30 quilômetros só. Não vou almoçar, não. Vou-me embora, para casa. Veja tudo bem claro, com toda a nitidez possível. Tudo que você viveu, tudo está gravado aí em seu cérebro, na sua memória. Hoje não vou viajar. Vou lavar o carro. Não trabalho mais hoje com carro, não. Muito bem, e agora? Pego o meu carrinho. Dou uma volta. Estou com vontade de ir até Itaperuna. Não sei. Vai fazer o que lá? Visitar os amigos, parentes. Onde estão seus amigos? Em Itaperuna. Que horas são agora? Devem ser umas 4 horas da tarde. Como se chama o rio que passa em Itaperuna? É o rio Muriaé. Há alguma ponte lá que liga as duas partes da cidade? Mas não gosto de entrar no outro lado. Fico do lado de cá. Chegou até a cidade? Já. Estou na casa da minha irmã. Que horas você vai embora?
Demora, ainda demora. Estou no meu carro, vou mais tarde. Não tem pressa não. Que horas são agora? Devem ser umas 8h30, 9 horas da noite. Agora mesmo vou embora. Está indo pela BR? Meu carro está dando um defeito aqui. Meu carro tem um defeito. Qual será o defeito? Parou, o carro parou. O jeito vai ser ficar aqui mesmo. Eu vou dormir. Então, existe serração? Aqui tem uma serração. Não sei o que é isto. Me deixe dormir. Me deixe. Veja bem, essas luzinhas, elas estão vindo de onde? Preste bastante atenção. Ah, não sei. Umas luzinhas atrapalhando. Não estou vendo nada. Estão atrapalhando, não estou vendo nada. Estão me perturbando. Uma luzinhas na minha cara. Estão me perturbando. Não sei o que é isto. Veja bem, faça um esforço. Em que lugar você está? Não sei o que é isto. O que é isto? O que será? Vou-me embora. Vou-me embora. Eu? Vou-me embora. Nunca... Eu estou ficando doido. Mas essa luz sai de onde, Benedito? Estou no caminho de Itaperuna. Venho de Itaperuna. Eles me querem. Eu tenho de pegar o meu caminhão ao meio-dia amanhã. Na sua direção? Você está andando com seu carro? Está lá embaixo. Está vindo de lá debaixo do rio. Me seguindo. É demais. Lá. De onde ela vem? Rapaz, você não está vendo, não? Ela está sozinha? Olha lá. Parecem 3 focos. 3 focos. Vermelho. Um é muito vermelho. Né? Estão me cegando. Eu não estou enxergando direito. Rapaz, você não está vendo, não? E por que parou agora? Não, agora não. Porque já estou parado. Está parado aí. Está perto do rio. Não, está com uma pessoa. Que nada. Parece ser até um bicho. Que é aquilo? Estou parado antes da ponte. Estou vendo que... Estou em cima do viaduto da estrada de ferro. Estou parado em cima do viaduto antes da ponte. O carro não quer pegar. Tem 3 luzinhas que me estão incomodando. Aproximando lá. Parecem criancinhas. Crianças, não é? Parece um pato. Olha. Parece um pato, mas tem 2 pés. E então não pode ser. Aí vem aproximando lá. Como é a mão dele? Não se vê a mão dele? Por quê? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, gente, como eu comentei com vocês, eu vou deixar o link para o caso completo, tá? Toda a descrição, toda a transcrição dessa hipnose, ela está no site do Fenômeno, são 168 perguntas. O que eu trouxe aqui para o podcast foram praticamente as 35, 36 primeiras. Tem muita coisa que é pergunta e resposta muito curtinha, que não agrega muito, mas tem outros textos bem interessantes, inclusive com a descrição dos seres. Que, segundo ele, teria pés de pato, né, esses seres, e o que ele fica muito assustado é que, como ele estava no alto da ponte, né, esse ser veio andando pela lateral, então ele estava ou flutuando ou voando até encontrar com ele, apontando esses aparelhos que o paralisaram. Então, tem umas características bem interessantes dos seres. Ele não conseguiu ver os braços, o rosto parecia que está tapado com algum tipo de iluminação ou de capacete com a luz embutida. Ele não podia ver. Mas eu vou deixar esse caso também, que ele é um caso bem legal para a gente poder investigar, e vamos caminhar para o próximo caso que aconteceu no dia 10 de outubro. O caso a seguir tem o nome de Omar Salem Armon. Então, o texto original, mais uma vez, é da Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores, e eles entrevistaram no dia 17 de outubro de 71 o senhor Omar Salem Armon na sua residência em Itaperuna, e a respeito da reportagem de título Disco Voador Perseguiu Ônibus, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, do dia 21 de 10 de 71.
Então, o texto original é da SPLV e com o título: entrevistamos no dia 17/10/71 o senhor Omar Salema Armon na sua residência à rua 1º de março, em Itaperuna, a respeito da reportagem de título: Disco voador perseguiu o ônibus, e foi veiculada no jornal O Dia, outubro também de 71. Então, se não me engano, foi no dia 12 de outubro, uma semana antes. Então, o entrevistado relatou o seguinte: que tinha tomado um ônibus da cidade, que o ônibus fazia a rota Campos Itaperuna, na cidade que chama Italva, que é um povoadozinho muito pequeno. Eu fiquei 3 dias nessa cidade, 2 semanas atrás, na casa da minha cunhada. E hoje essa cidade é muito pequena, se não me engano, Italva tem cerca de 10 mil habitantes, é como se fosse um bairro muito pequeno de Belo Horizonte. E o caso aconteceu às 1h da manhã e 5 minutos, no dia 10 de outubro, uma semana antes, né, da entrevista, como eu tinha comentado. Dentro do ônibus tinham 39 passageiros que estavam dormindo a 1h da manhã, e quando o ônibus estava na altura da fazenda Santa Ictéria, 8 quilômetros depois da cidade de Italva, foi notada uma luz de coloração entre o vermelho vivo e o amarelo alaranjado, de diâmetro aparente de uns 2 metros, que estava postada a uns 500 metros à esquerda do ônibus. A luz estava a uma altura de 700 a 800 metros, que é a altura das serras que tem naquela região, que, como eu falei anteriormente, é muito comum essas serras baixinhas. E chamou a atenção do cobrador e do motorista do ônibus, que parou o ônibus e olhou para a luz pela primeira vez. O motorista acordou todos os passageiros e todos saltaram para a janela para poder ver melhor o que estava acontecendo. Depois todos voltaram para os seus assentos, né, seus bancos, para continuar a viagem. Puderam verificar que o objeto acompanhou o ônibus durante do restante da viagem de 31 quilômetros. Então essa luz, né, entre o tom de amarelo e vermelho, ele acompanhou esse ônibus a viagem inteira. Com exceção de 2 vezes, a luz ficou à frente do ônibus a uma altura de uns 60 graus sobre o horizonte, fazendo de 3 a 4 evoluções com trajetórias diversas. Por sugestão de um passageiro, o motorista fez o sinal de piscar o farol. Olha que beleza. Tudo que você não deve fazer para um objeto voador é interagir com ele, né? Então o motorista piscava o farol numa rua escura, estrada, com certeza não tinha iluminação naquela época. Então o disco voador desaparecia e depois de alguns minutos ele aparecia novamente. Essa manobra da sinalização luminosa foi repetida umas 5 vezes durante o trajeto, sempre com o mesmo resultado. Após eles piscarem a farol, o objeto desaparecia e depois aparecia. O motorista parou mais 3 vezes o veículo, o que atrasou a viagem de 30 para 40 minutos, né? Então teve um acréscimo de 10 minutos, essa parada provavelmente para descida de passageiros, embarque, etc. Chegando às 2h da madrugada na estação rodoviária de Itaperuna. Nessa hora, as poucas pessoas ainda presentes na estação, como por exemplo o garçom de um bar que tinha na estação rodoviária, com o nome de Jair Rezende, ele ainda pôde ver essa bola luminosa andando atrás do ônibus. No trajeto para sua residência, à altura da casa comercial Franklin, o Sr. Omar pôde ainda ver o objeto e chamou a atenção do Sr. Haroldo Lanes, que vinha do hospital, onde ele tinha apanhado remédio para sua esposa, e que, quando avistou o objeto, deixou pelo susto cair a bicicleta que vinha segurando. Então, esse foi um caso que aconteceu, relatado pelo Sr. Omar, né, que fez esse trajeto de ônibus nessa região de Italva para Itaperuna, ou seja, tudo no mesmo contexto. Só que a coisa não parou por aí. Como eu falei, esse relato é um relato bem recheado, e no dia 19 de dezembro de 71 também houveram 6 avistamentos em horário aproximado. Então eu vou ler esses 6 casos, são bem curtinhos, mas eles fazem parte desse apanhado de acontecidos que aconteceram nesse período de tempo, né, em Itaperuna. Então nós temos um caso que aconteceu às 19h30 na rua Tiradentes,
no dia 19 de dezembro de 71, 3 jovens que estavam à frente do número 45 da rua Tiradentes observaram do outro lado do rio Muriaé, a uma distância estimada por eles de 1 quilômetro. É um rio, inclusive esse rio Muriaé, ele é um rio largo, muito largo, então para você cuidar de cruzar de uma margem para outra, ou tem que ter uma ponte bem reforçada, porque é um trajeto longo, ou de barco. Tem alguns barquinhos na região lá que os moradores fazem essas travessias, tem muitos pescadores no rio ainda, mas é um rio bem largo. Ele não é um rio simples de cruzar, não. Então, na outra margem desse rio, eles viram uma luz que era semelhante a uma estrela que acendia e apagava. 1 hora e 45 minutos mais tarde, a uns 70 metros do local, os 3 jovens perceberam que na esquina, próximo a uma árvore de uns 7 metros de altura, viram um objeto preto, um pouco maior que um carro, que era realçado por uma nuvem branca. Então tinha uma nuvem branca ao redor desse objeto escuro. Esse objeto pôde ser observado por cerca de 3 minutos, quando atravessou a rua e tomou direção do centro da cidade e foi subindo de altura gradualmente. Então esse caso ele aconteceu no dia 19 às 7h30. Vamos fazendo um passo a passo, porque vocês veem que tem uma cronologia bem interessante. Esse foi o final do primeiro caso. O segundo caso, ele ocorreu no horário não registrado, não conhecido, na rodovia RJ-100, na altura do quilômetro 2, um casal que retornava para a cidade de Itaperuna passou por um avistamento nas proximidades de Serraria. E nesse local, eles observaram um círculo de fumaça. Logo em seguida, eles notaram que tinha um anel circular luminoso que se deslocava rapidamente, alterando a espessura do anel circundante sem alterar o diâmetro do anel. Muito interessante essa característica, né? O casal parou o carro para observar o fenômeno. O motorista de um caminhão fez o mesmo e todos viram o fenômeno ocorrer por alguns minutos, o que é muito tempo para um avistamento, né? Todos descreveram o objeto como sendo escuro e transparente, podendo observar as estrelas do outro lado do objeto. Lembrando que isso aí já era mais próximo de Itaperuna, digamos assim, na região de Serraria, do povoado de Serraria. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. O próximo caso, o local não foi informado, mas aconteceu às 21h10, ou seja, quase 2 horas e meia depois que os 3 jovens viram o objeto escuro, né? Foi registrado por um médico radiologista, Dr. Walter Anderson, que viu um disco voador redondo, fosforescente com um diâmetro aproximado de 1 metro, a uma altura de 200 a 800 metros, sobrevoando as casas da cidade e atravessando a cidade com um movimento de zigue-zague a uma velocidade estimada de 60 km por hora, que é uma velocidade baixa, se você parar para pensar, e nessa velocidade é possível de se identificar, de se ver, né, mais características do objeto, no caso. Aparentemente, segundo o Dr. Walter, esse objeto vinha da região de Serraria, que foi onde o casal avistou aquele anel, né, de fumaça, o círculo de fumaça, e também foi descrito como sendo transparente, podendo ver, inclusive, a luz das estrelas através dele. Então, um outro médico, um local diferente, com um horário diferente, deu a mesma característica do casal que fez o registro anterior. Um pouquinho antes do avistamento do Dr. Walter, às 8h30 da noite, o senhor Aquiles Ernesto de Andrade, professor de geometria, né, professor de matemática, provavelmente, na escola de Itaperuna, seus familiares e cerca de 80 pessoas da vizinhança observaram durante 3 dias consecutivos, os dias 19, 20 e 21, por volta das 8h30, por isso que o horário ficou cravado, né, do registro às 8h30, objeto luminoso arredondado. Por estimativa, ele calculou que o objeto, como tendo 2 metros de diâmetro,
a uma altura de 100 metros de altura e distância de uns 300 metros acima da linha do horizonte. Segundo as testemunhas desse caso, o objeto era transparente e por ele era possível ver as estrelas do outro lado. O objeto teria desaparecido lentamente durante 15 minutos até desaparecer num ângulo de 60 graus acima do horizonte. Então ele ficou visível, né, durante 3 dias e no último dia ele foi visto durante 15 minutos até sumir na linha do horizonte. O próximo caso ocorreu no dia 20, né, foi na sequência aí dos eventos do dia 19. Às 8 horas da noite, cerca de 60 pessoas observaram um objeto branco luminoso redondo num ângulo de 45 graus acima do horizonte, do outro lado, na outra margem também do rio Muriaé. Segundo os depoentes, ele tinha estrias arredondadas e foi descendo lentamente em intervalos aproximados de 5 em 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ele descia uma altura, digamos assim, alguns metros, até se tornar invisível atrás das moradias. Ou seja, ele desceu até no nível da rua, né, no nível das casas. Itaperuna não tem casas muito altas, tá? Principalmente, hoje em dia tem muito pouco prédio na cidade, é uma cidade mais linear, e não tem tantos prédios, arranha-céu, prédio de 5, 10, 20 andares, lá não tem. Se tem, são inclusive recentes. E poucos, né? Então o último caso dessa sequência, ele aconteceu no dia 21 de dezembro, né? Passou aí 2 dias aí já do pico, digamos assim, às 8 horas e 45, então tá dentro do horário padrão também. O proprietário do hotel e sua mulher avistaram um OVNI que, segundo ele, sobrevoava lentamente os morros situados à margem do rio Muriaé, que ficava no outro lado do rio em relação ao hotel. Então a gente pode ver que todos esses casos tiveram uma relação direta com o rio Muriaé, ou tinha alguma coisa próxima ao rio que eles estavam procurando, ou algum abduzido, um contatado, algum material que lhes era interessante, mas ainda dentro dessa área específica, né? Então, as evoluções aconteciam próximas, entrando ou saindo dessa região, né? Então, ficavam numa área relativamente concentrada. Então, o último caso aqui, que ele já é no dia 20 de dezembro de 71, aconteceu com o senhor Manuel da Silva. O senhor Manuel, ele era pai de 13 filhos e ele administrava um campo de aviação, onde tinha uma área com um salão grande e um bar, além da casa que ele morava. Então, a localização desse campo, né, hoje é o aeroporto de Itaperuna, ele permite uma grande visibilidade, né, que é uma área panorâmica da cidade, uma área com uma área plana muito grande que dá uma vista boa do horizonte. Eu passei na porta, inclusive passei na porta desse aeroporto recentemente. No dia 20 de dezembro de 71, à noite, o senhor Manuel estava limpando e lubrificando sua espingarda quando notou uma luz forte que se aproximava, pensando ser um avião prestes a aterrissar na pista. Fechou o portão rapidamente e saiu pela porta dos fundos, caminhando uns 15 metros, e então percebeu a distância de uns 100 metros, já pousado no chão, na direção sudoeste, uma estranha nave arredondada ou ovalada, transparente, inteiramente iluminada por um raio de uma luz azulada e forte. Curioso, atravessou a estrada, aproximando mais um pouco até alcançar uma cerca. Estava então a 50 metros do aparelho, que tinha uma altura de 2,50 metros, e esse era mais alto do que largo. Então, esse aparelho era um pouco pontudo, né, em uma das suas laterais, e do lado desse objeto tinha um homenzinho de uns 90 centímetros de altura. A cabeça estava descoberta e a roupa era verde. Esse homenzinho deu a volta em torno da nave. Quando viu o seu Manuel, eles dois travaram, né? Aquela impressão estranha, como uma pessoa vê a outra, né? Tem aquela trava, eles ficaram se encarando durante uns minutos. O tripulante voltou de novo para o objeto e ele levou no ar, levitando lentamente até disparar em alta velocidade. A transparência do objeto permitiu ao observador ver mais 2 tripulantes parecidos entre eles, sentados dentro do aparelho, olhando para a testemunha. Então olha que legal esse relato, né? Muito interessante também. Você está ouvindo Projeto Contato
Podcast. E pessoal, o que vocês acharam desse apegado, né? Dessa sequência, são vários casos, né? Montando um grande cenário da ufologia nacional, né? Foram vários casos de abdução, muito avistamento. Teve caso de pouso no aeroporto, né? Que era área mais aberta, digamos assim, próximo à cidade de Itaperuna. Tem alguns outros casos também que eu vou procurar futuramente, que alguns casos que são recorrentes, se não me engano. Então, aquela família que tem um hotel, parece que elas tiveram mais avistamentos também. Então, tem um outro arquivo paralelo que eu vou procurar futuramente, ver se eu encontro esses outros arquivos desse pessoal. Mas eu já queria aproveitar para deixar, né, o gancho para os comentários de vocês no final e dizer que eu estou adorando a interação de vocês, tá? O Spotify melhorou muito aquela questão que eu tinha reclamado uns episódios atrás sobre a interação dos comentários. Ele tinha apagado seus comentários, agora voltaram e agora eles liberaram para poder interagir, responder em cima dos comentários. Então, os últimos comentários, gente, dá uma olhadinha lá, por favor, que eu comentei em cima dos comentários de vocês. Então, agora eu posso interagir, digamos assim. E alguns eu estou deixando o telefone de contato, né? Porque alguns tem pessoas que têm relato para poder passar. Então, eu estou dando um carinho especial na medida do possível e respondendo todo mundo lá, conforme vai chegando para mim, tá? Então, eu queria agradecer essa semana para a usuária com o nome de Toda Antigona, que no episódio 82 da entrevista com o Coronel Holanda, ela disse que adorou. Então, minha querida, muito obrigado, tá? Fico muito feliz que você tenha gostado do episódio. No episódio 81, na coletiva de imprensa de um ano, né, do caso Varginha, o Leandro Evaristo também bate palmas lá. Então agora também temos emoji. Então, Leandro, muito obrigado, meu querido. No episódio 78 da caso Maria Santíssima, que aconteceu em 1966, né, a Célia comenta, né, a Ana Célia, minha amiga e apoiadora, ela comenta, como sempre, muito bom. Então, agradeço demais. O Wesley Silva. Wesley, pelo que eu me lembro, a primeira vez que você comenta aqui, seu nome é bem comum, então eu lembraria, tá? E o Wesley comenta, ótimo trabalho, o episódio ficou muito bom, adoro esses casos antigos, parabéns. Então, pô, muito obrigado, fico lisonjeado de verdade e espero encontrar mais coisa bacana para trazer para vocês ouvirem. A Elis Pimpet, ela comenta caso intrigante também desse caso Maria Santíssima, é realmente um caso bem, bem intrigante. Então, nos casos que tem no episódio 77 sobre os relatos de sul de Minas, onde eu trago uma pegada de vários relatos também, mais uma vez a Toda Antigona comenta, esses relatos antigos com esse fundo musical dão tanta nostalgia, eu adoro, muito obrigado. Mais uma vez, Toda Antigona, valeu demais. O Leandro Evaristo também comenta nesse episódio, ótima coletânea de depoimentos, né? Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz de verdade com essa interação de vocês, a aceitação, né? As visualizações aumentam, as reproduções aumentam, então isso quer dizer que está sendo bem, bem interessante. Cris Gardano também comenta no mesmo episódio, né, que tinha 2 relatos curtos da adolescência, e um deles é sobre uma nave triangular. Então, Cris, eu já te agradeci, já falei que eu tenho interesse sim. Então, meu WhatsApp tá aí, então fica à vontade para poder me procurar quando você quiser, tá? E mais uma vez, né, aquela que dá aquela acelerada no coração, o episódio 76 sobre o José Antônio do caso Bebedouro, né? Mais uma vez, a filha dele, a Clara, apareceu e comenta nesse episódio, é o mais extraordinário que eu já vi, foi essa história do meu pai, o grande José Antônio. Eu respondi para ela, Clara, mais uma vez, 3 dias atrás, a Clara comentou novamente, deixei meu telefone de contato. Então, Clara, se você estiver ouvindo aí esse episódio, tem o meu telefone, foi enviado para você, nas redes aí, no link que eu deixo abaixo também, com as redes sociais, o meu contato tá aí, tá? Então, fica à vontade para me procurar, tá? A gente vai bater um papo ali e tal, te conhecer um pouquinho e saber como é que foi a história do seu pai a partir do seu olhar, tá? Eu quero saber como é que você e sua família passaram por essa situação, tá? Seria uma honra para mim. O Leandro Evaristo também comenta no mesmo episódio, né, pedindo para fazer um episódio sobre espíritos agêneres. Eu já comecei a pesquisar uma coisa sobre, achei bem legal, mas vou ter que estudar muito mais para poder montar um episódio decente, tá? Um episódio bacana para não ficar devendo. Então, Leandro, eu
li, registrei e tá na lista, tá? O F. Fusco comenta no mesmo episódio 76 do Zé Antônio, do caso Bebedouro, achou o caso interessante, a simplicidade do relato da credibilidade, excelente. Falei, concordo demais. Concordo demais que esses casos eles têm essa peculiaridade, né? Quanto mais simples, mais honesto, mais crível é para mim, beleza? Então, gente, muito obrigado mais uma vez, fico super feliz. Voltei desse período de férias de meio de ano com as crianças, então agora que eu pude dar uma atenção, sentar um pouquinho e produzir alguma coisa que, apesar de estar no período de férias, eu vim desenvolvendo esse episódio, juntando os casos, deixando num jeito interessante para a gente gravar. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Aguardo o feedback de vocês, as redes estão todas sempre abaixo. E lembrando que 2 vezes por semana eu participo da mesa com outros podcasters e criadores de conteúdo do Portal Fenômeno, com o Jackson e um grande elenco de pesquisadores. Então, sempre tem uma galera muito boa falando de ufologia de uma forma séria, respeitosa. A gente tem as nossas brincadeiras ali, mas sem sair da linha, sem estragar o conteúdo e o tema. E de tempo em tempo a gente traz uns convidados de ótima qualidade, de ótimo garbo, literalmente, para poder falar dos seus casos. No domingo passado, agora, nós tivemos um episódio especial com o Cadu, que ele é um apoiador do Acredite Se Quiser, né? A gente conheceu ele lá no grupo. E ele contou pra gente os casos de abdução, como é que tá a vida dele hoje, como é que a vida dele mudou depois da abdução. Então tem esse caso lá no Fenômeno, no canal do Fenômeno no YouTube. Então fiquem à vontade para acompanhar lá, muito bacana. O Cadu é um cara muito legal e tem uma história muito interessante e tem outras muito legais num futuro próximo aí, tá? Então espero que vocês curtam, né? A gente vai desenvolver cada vez mais conteúdos de formas diferentes, mas sempre abordando esse tema de ufologia, mistério. Agora tem muitos casos de espíritos aparecendo também, permeando a ufologia, então tem muitas coisas estranhas acontecendo com o fenômeno, né? O fenômeno está mutando diante dos nossos olhos. E, pessoal, o que vocês acharam desse apegado, né? Dessa sequência? São vários casos, né? Montando um grande cenário da ufologia nacional, né? Foram vários casos de abdução, muito avistamento, teve caso de pouso no aeroporto, né? Que era área mais aberta, digamos assim, próximo à cidade de Itaperuna. Tem alguns outros casos também que eu vou procurar futuramente, que alguns casos que são recorrentes, se não me engano, tem aquela família que tem um hotel em Itabira, parece que elas tiveram mais avistamentos também. Então tem um outro arquivo paralelo que eu vou procurar futuramente, ver se eu encontro esses outros arquivos desse pessoal. Mas eu já queria aproveitar para deixar, né, o gancho para os comentários de vocês no final e dizer que eu estou adorando a interação de vocês, tá? O portfólio melhorou muito aquela questão que eu tinha reclamado nos episódios atrás sobre a interação dos comentários. Ele tinha apagado seus comentários, agora voltaram e agora eles liberaram para poder interagir, responder em cima dos comentários. Então, os últimos comentários, gente, dá uma olhadinha lá, por favor, que eu comentei em cima dos comentários de vocês. Então, agora eu posso interagir, digamos assim. E alguns eu estou deixando o telefone de contato, né? Porque alguns tem pessoas que têm relato para poder passar. Então, eu estou dando um carinho especial na medida do possível e respondendo todo mundo lá, conforme vai chegando para mim, tá? Então, eu queria agradecer essa semana para a usuária com o nome de Toda Antigona, que no episódio 82 da entrevista com o Coronel Holanda, ela disse que adorou. Então, minha querida, muito obrigado, tá? Fico muito feliz que você tenha gostado do episódio. No episódio 81, na coletiva de imprensa de um ano, né, do caso Varginha, o Leandro Varisco também bate palmas lá. Então agora também temos emoji. Então, Leandro, muito obrigado, meu querido. No episódio 78 da caso Maria Santíssima, que aconteceu em 1966, né, a Célia comenta, né, a Ana Célia, minha amiga e apoiadora, ela comenta, como sempre, muito bom. Então, agradeço demais. O Wesley Silva. Wesley, pelo que eu me lembro, a primeira vez que você comenta aqui, o seu nome é bem comum, então eu lembraria, tá? E o Wesley comenta, ótimo trabalho, o episódio ficou muito bom, adoro esses casos antigos, parabéns. Então, pô, muito obrigado, fico lisonjeado de verdade e espero encontrar mais coisa bacana para trazer para vocês ouvirem. A Elis Pimpet, ela comenta caso intrigante também desse caso Maria Santíssima, realmente um caso bem, bem intrigante.
Então, nos casos que tem no episódio 77 sobre os relatos de sul de Minas, onde eu trago uma pegada de vários relatos também, mais uma vez a Toda Antigona comenta, esses relatos antigos com esse fundo musical dão tanta nostalgia, eu adoro. Muito obrigado. Mais uma vez, Toda Antigona, valeu demais. O Leandro Evaristo também comenta nesse episódio, ótima coletânea de depoimentos, né? Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz de verdade com essa interação com vocês, a aceitação, né? As visualizações aumentam, as reproduções aumentam, então isso quer dizer que está sendo bem interessante. Cris Gardano também comenta no mesmo episódio, né, que tinha dois relatos curtos da adolescência, e um deles é sobre uma nave triangular. Então, Cris, eu já te agradeci, já falei que eu tenho interesse sim. Então, meu WhatsApp tá aí, então fica à vontade para poder me procurar quando você quiser, tá? E mais uma vez, né, aquela que dá aquela acelerada no coração, o episódio 76 sobre o José Antônio do caso Bebedouro, né? Mais uma vez, a filha dele, a Clara, apareceu e comenta nesse episódio, é o mais extraordinário que eu já vi, foi a história do meu pai, o grande José Antônio. Eu respondi para ela, Clara, mais uma vez, 3 dias atrás, a Clara comentou novamente, deixei meu telefone de contato. Então, Clara, se você estiver ouvindo aí esse episódio, tem o meu telefone, foi enviado para você, nas redes aí, no link que eu deixo abaixo também com as redes sociais, o meu contato tá aí, tá? Então, fica à vontade para me procurar, tá? A gente vai bater um papo ali e tal, te conhecer um pouquinho e saber como é que foi a história do seu pai a partir do seu olhar, tá? Eu quero saber como é que você e sua família passaram por essa situação, tá? Seria uma honra para mim. O Leandro Evaristo também comenta no mesmo episódio, né, pedindo para fazer um episódio sobre espíritos agêneres. Eu já comecei a pesquisar uma coisa sobre, achei bem legal, mas vou ter que estudar muito mais para poder montar um episódio decente, tá? Um episódio bacana para não ficar devendo. Então, Leandro, eu li, registrei e tá na lista, tá? O F. Fusco comenta no mesmo episódio 76 do Zé Antônio, do caso Bebedouro, achou o caso interessante, a simplicidade do relato, da credibilidade, excelente. Falei, concordo demais que esses casos eles têm essa peculiaridade, né? Quanto mais simples, mais honesto, mais crível é para mim, beleza? Então, gente, muito obrigado mais uma vez, fico super feliz. Voltei desse período de férias de meio de ano com as crianças, então agora que eu pude dar uma atenção, sentar um pouquinho e produzir alguma coisa que, apesar de estar no período de férias, eu vim desenvolvendo esse episódio, juntando os casos, deixando num jeito interessante para a gente gravar. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Aguardo o feedback de vocês, as redes estão todas sempre abaixo. E lembrando que 2 vezes por semana eu participo da mesa com outros podcasters e criadores de conteúdo do Portal Fenômeno, com o Jackson e um grande elenco de pesquisadores. Então, sempre tem uma galera muito boa falando de ufologia de uma forma séria, respeitosa. A gente tem as nossas brincadeiras ali, mas sem sair da linha, sem estragar o conteúdo e o tema. E de tempo em tempo a gente traz uns convidados de ótima qualidade, de ótimo garbo, literalmente, para poder falar dos seus casos. No domingo passado agora, nós tivemos um episódio especial com o Cadu, que ele é um apoiador do Acredite Se Quiser, né? A gente conheceu ele lá no grupo. E ele contou pra gente os casos de abdução, como é que tá a vida dele hoje, como é que a vida dele mudou depois da abdução. Então tem esse caso lá no Fenômeno, no canal do Fenômeno no YouTube. Então fiquem à vontade para acompanhar lá, muito bacana. O Cadu é um cara muito legal e tem uma história muito interessante e tem outras muito legais num futuro próximo aí, tá? Então espero que vocês curtam, né? A gente vai desenvolver cada vez mais conteúdos de formas diferentes, mas sempre abordando esse tema de ufologia, mistério. Agora tem muitos casos de espíritos aparecendo também, permeando a ufologia, então tem muitas coisas estranhas acontecendo com o fenômeno, né? O fenômeno está mutando diante dos nossos olhos. Então, espero que vocês gostem aí do episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.